Então, o pressuposto, o ponto de partida, é de que todo conhecimento, mesmo o conhecimento mais primário, que nós chamamos de senso comum, ele nos permite, o senso comum nos permite situar e dar respostas às questões cotidianas da nossa vida, porém, ao sair dali, ele se torna um elemento extremamente perigoso. Conforme nós estamos vendo hoje no Brasil, esse senso comum toma uma dimensão de pessoas defendendo e manifestando-se em defesa da morte, movido por esse conhecimento, por essas ideias ao nível do senso comum. Por isso eu estou ressaltando a importância do conhecimento científico, que não é uma questão simplesmente acadêmica. A questão do conhecimento científico, ela é existencial para cada um de nós e ela é existencial para o conjunto de pessoas individualmente que forma essa sociedade. Então, esse ponto de partida é fundamental. E, para isso, nós temos que buscar elaboração teórica e científica que, por outro lado, possui uma dimensão pragmática. Esse conhecimento científico, ele se volta para a procura de resposta às questões que estão colocadas para cada um de nós, que estamos inseridos, vinculados e determinados em cada momento histórico. O que os trouxeram, além do cotidiano, das relações no qual vocês estão inseridos, para estar sentado aí neste momento e ouvindo o que eu estou dizendo para vocês. Creio que não é só essa dimensão de, diria assim, uma tarefa, uma atividade que está mais diretamente ligada à vinculação acadêmica de cada um de vocês, seja como professores, professoras, aluno ou alunas. Esse ato aqui que nós estamos realizando, ele extrapola essa dimensão do indivíduo e essa dimensão limitada que nós estamos vivenciando neste momento. Nós já estamos aqui há alguns minutos que já são, em tese, passado. E agora, quando eu estou falando nesse exato momento, é o presente. Mas já estamos aqui projetando e criando perspectivas, desenvolvendo interesses de logo depois, do futuro. Então, o conhecimento científico, ele é vital para a nossa vida, para conquistar nossos interesses e nossos objetivos. E procurar atingir e conquistar nossos interesses, nossos objetivos, de forma perceptível ou não, estamos alterando a nossa vida. E, nesse sentido, nós estamos acumulando lições, estamos acumulando experiências que poderiam nos tornar pessoas melhores, mais solidárias ou pessoas piores. Mas, veja, fundamentalmente, é aquilo que nós acumulamos aqui. Nós temos essa capacidade por ser dotado de um cérebro que se desenvolveu, que nos permite acumular as experiências produzidas pela nossa espécie no passado, pelas experiências que estão sendo produzidas agora e naquelas que nós vamos produzir imediatamente nesse processo aqui como um todo. Então, creio que coincidimos aqui com vários de vocês, que a história é aquilo que nós nos referimos a essa multiplicidade e multilateralidade de relações em processo de movimento e desenvolvimento no qual nós estamos inseridos. Então, a história é fundamental e é parte integrante, é indissolúvel pensar a nossa vida sem o conhecimento, espero que seja a busca, né, da grande ou de uma parte importante da população num conhecimento científico, para melhor vivermos. E para melhor vivermos, ter uma vida mais digna, maior justiça, maior igualdade, nós temos que ter esse conhecimento científico, atender os nossos interesses, os nossos objetivos, alterando e transformando. E, ao mesmo tempo, nós estamos agindo nesse processo de totalidade no qual nós estamos inseridos. Neste sentido, os acontecimentos históricos não são algo do passado e de um passado distante, mas manifesta-se nas questões atuais que vivenciamos. Se nós formos observar a história do nosso país, que está inserido na história mundial, que vocês estudam, que vocês divulgam, essa história, ela está aqui hoje, ela está na vida de cada um de nós. Se não fosse a história conforme nós registramos, seria outra história. Poderíamos estar vivendo pior
ou poderíamos estar vivendo muito melhor. No nosso caso aqui do Brasil, nós estamos enfrentando uma pandemia, que a pandemia seria impossível fugir dessa pandemia, independente da forma como ela surgiu, ela aí está e nos afeta diretamente. Mas pelas opções que fizemos, ou pelo menos que parcela da população fez nesse processo mais recente e nas eleições de 2018, elegeu um grupo de pessoas que são desmiolados, têm cérebro, mas esse cérebro não atua no sentido da conquista de dias melhores, de uma sociedade melhor, de vida melhor para o conjunto da população. A história não é só algo do passado. Ela está aqui batendo na nossa cara, na nossa vida. Está nos impossibilitando, por exemplo, de ter um contato pessoal, tete a tete, olhando no olho, conversando, em função de quê? Da pandemia. E já poderia estar tendo um controle muito maior. Mas não vou entrar muito em detalhes, não está tendo. Por quê? Porque temos mensageiros da morte que dirige o governo, determina quais são as ações que devem ser seguidas. Mas a realidade, por ser contraditória, nós temos aí, a nível federal, a nível municipal e ao nível de cada município, posições diferenciadas. Por isso, não chegamos ainda a uma catástrofe de grandes proporções, mesmo que ela esteja anunciada. Então, veja, nós estamos vivendo uma situação de genocídio, que não é por erros, não é por falta simplesmente de planejamento. Vocês já devem ter ouvido falar na chamada teoria do darwinismo social. E esse darwinismo social foi manifestado explicitamente por uma assessora do ministro Paulo Guedes, uma assessora direta dele, que numa entrevista ela foi muito sincera. Ela disse que a verdadeira reforma da Previdência estava e seria feita pela pandemia. E agora, mais recentemente, o ministro da Economia deu uma declaração aí que vocês acompanharam. Ou seja, para fazer a reforma da Previdência e desonerar os gastos estatais, que não são gastos estatais conversa nenhuma, fomos nós que produzimos riquezas, que trabalhamos, foi do nosso trabalho, do subtrabalho, que se extraiu isso, que se chama FGTS. Então, não é do governo, não é uma benesse do governo. Então, para viabilizar as contas públicas, teria que reduzir, segundo essa visão que ele apresentou, reduzir os gastos com a Previdência. Não só Previdência, gastos médicos, etc., etc. O que nós que chegamos numa determinada idade, nós passamos a ser mais caros para a sociedade. Ou seja, é a volta da ideia escravocrata, típica do darwinismo social. Os fracos que morram. Se os fracos devem morrer para que os fortes sobrevivam melhor, deixe divulgar a pandemia. Deixe que as pessoas saiam, que se encontrem contra o isolamento social. Só que ele, espertamente, já tomou a vacina. Ou seja, a miséria, a morte é para os outros, porque ele busca se salvar. Nesse processo como um todo, eu não vou entrar aqui na intervenção dele de apoiar um dos ditadores mais sanguinários da América Latina, que foi no Pinochet, no Chile. Essas questões atuais que nós estamos vivenciando, ela é o acúmulo dessas relações e dessas dimensões multifacéticas e multilaterais, no qual nós estamos inseridos. Não tem outra alternativa. A questão central aqui é qual é o futuro que queremos construir, qual é o futuro que atinge os nossos objetivos, que tipo de sociedade queremos construir. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que ao fazer essa primeira abordagem inicial, estou consciente que eu estou aqui explicitando uma opção metodológica, que é o materialismo dialético, o materialismo histórico. Por que isso? Porque eu já há muitos anos fiz uma opção de vida, fiz uma opção de dedicar a minha existência, o meu trabalho, o meu esforço, o meu intelecto à vida.
A vida, não simplesmente a vida biológica, a vida atendendo às suas multiplicidade e multilateralidade de necessidades. É ter saúde, educação, casa, direito de ir e vir, etc., etc. Tudo aquilo que compõe uma vida com o mínimo de dignidade. E aí, claro, que para eu fazer essa opção e desenvolvê-la e realizá-la, eu necessito do conhecimento científico. Se eu necessito do conhecimento científico, nas diversas áreas do conhecimento físicos, biológicos, químicos, etc., não tendo condições de ter hoje essa multiplicidade de conhecimento em áreas especializadas, áreas mais específicas, que exige um volume de informações que, pela minha vida cotidiana, pela vida cotidiana de vocês, nós não temos como ter acesso. Qual é o elemento fundamental que nós temos que responder, inclusive para estar aqui agora? Chegou numa determinada idade, nós temos que nos inserir no mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho nos consome, no mínimo, 8 horas por dia, mais vida familiar, etc., etc. Condições de poder aquisitivo, nós não temos condições, nós estamos limitados de ter acesso a um conhecimento científico de maior amplitude. Mas, nestas determinações, nós fazendo opções metodológicas, nós mesmo não tendo conhecimento da totalidade deste conhecimento científico, nós podemos o quê? Compreender a realidade que nós vivemos. E compreendendo a realidade que vivemos, nós agimos. Nós não somos físicos ou químicos, ou médicos, agentes de saúde, mas estamos o que aqui? Desempenhando uma tarefa importantíssima e fundamental, que às vezes é relegada a segundo plano por algumas pessoas que não compreendem que nós, para agirmos, e não há forma diferente, vou dizer assim, é uma determinação estrutural da existência, da nossa existência, enquanto espécie, sapiens sapiens que se humaniza, é que tem a capacidade de acumular aqui, no cérebro, acumular a experiência produzida historicamente pela nossa espécie. Nós temos essa capacidade. E devemos utilizá-la da melhor forma possível, com o objetivo de criar melhores condições de vida para mim, para vocês, para a sociedade como um todo, e dar sequência ao que nós poderíamos chamar de processo civilizatório da espécie, fazendo uma brincadeira, não é? Desde quando existimos e descemos das árvores e saímos por esse mundo imenso, nós transformando esse mundo, chegamos aqui hoje. Então, esse conhecimento produzido é que vai me permitir entender e agir conforme aquele que, sapiens sapiens, desceu das árvores e se aventurou pelo mundo, transformando o mundo. Nós somos a continuidade daquele nosso antepassado de milhares de anos, que construiu essa história, construiu as maravilhas da nossa espécie, desse processo civilizatório, mas produziu também muita violência, muita miséria, genocídios, assassinatos, guerras, e nós hoje enfrentamos uma situação de genocídio em nosso país, que é orientado por uma concepção de mundo que já foi definida e revelada, desmascarada há várias décadas, que é o chamado darwinismo social. Então, eu aqui, ao estar fazendo essas confissões para vocês, né, chamando de confissões, eu tenho aqui um motivo nobre que me move, que é pensar a história enquanto ação humana, individual, esse ação humana individual que só existe enquanto ação coletiva, daí a sua sociabilidade, a sua historicidade, como resultado de um processo de transformação da natureza e das transformações sociais, que é aquilo que vai compor o que nós poderíamos chamar de o nosso projeto civilizatório. E chamaria atenção aqui que não temos como pular dessa canoa. Nós estamos determinados a viver. Estando determinado a viver, está determinado a agir
sobre essa realidade. Para agir sobre essa realidade, nós temos que acumular a experiência e as lições, os ensinamentos que a nossa espécie produziu nesse processo civilizatório, seja transformando a natureza, seja agindo e transformando sobre a sociedade. E, nesse sentido, não tem como fugir disso também. Nós vivemos num processo constante lá da desagregação da comunidade primitiva, conforme vocês estudam e propagam, né, e ensinam, é movido por um processo de luta de classes. Enfim, a intervenção humana na produção das condições existenciais é determinada por esse conjunto. Mas, ao produzirmos história, só produzimos ela em condições determinadas. Não produzimos conforme a minha vontade, conforme a vontade de vocês. Porque, segundo a minha vontade, eu não queria estar aqui no Brasil, neste momento histórico, enfrentando uma onda de genocídio que estamos vivenciando. Quer dizer, então nós somos determinados. Então não depende da vontade de um ou de outro, mas somos partes integrantes deste projeto como um todo, que é um processo. Então, essa ideia do processo é para que nós não tenhamos aquela visão de que as coisas acontecem de forma sequencial. Aconteceu aqui, passou um tempo, aconteceu outro, sem nenhuma vinculação. A ideia do processo nos traz essa visão de que uma coisa está ligada ao outro, que o passado só existe na medida que existe o presente, e só existe o passado e presente na medida que nós estamos construindo o futuro. Estamos construindo o daqui uma hora, daqui meia hora, o amanhã, durante todo esse ano, que vai ser o resultante da ação individual nossa, da nossa ação coletiva, enquanto membros pertencentes e participantes dessa espécie animal que se humaniza. Caso contrário, nós não existiríamos, não é isso? Seríamos outra espécie animal.